Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Preste bem atenção nesta mensagem do pastor Samuel Ramos. Ele vai trazer uma mensagem inspirada em Daniel capítulo 11, verso 40 em diante, falando sobre o tempo do fim. Vai explicar sobre a invasão de Israel e palestinos aí, Hamas invadindo Israel, e vai explicar detalhadamente que nem palestino, nem judeus vão dominar esta terra. Com vocês, o pastor Samuel Ramos, com a mensagem da palavra de Deus. Esta é uma profecia para os nossos dias. E no fim do tempo, o rei do sul inicialmente era representado pelo Egito. E o Egito é dominado pelo islamismo. Portanto, o rei do sul, aqui em Daniel capítulo 11, verso 40, representa muito bem o islamismo. No fim do tempo, o rei do sul, o islamismo, lutará com ele. Com quem? Com o rei do norte, que é o papado. E o rei do norte o acometerá com carros, ou seja, vencerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Daniel capítulo 11, verso 40, está falando da vitória do rei de Roma, do rei do norte, o papado. A vitória do romanismo, não digo cristianismo, porque o cristianismo é a religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe um falso cristianismo chamado de romanismo, que veio do mitraísmo, que é a adoração ao sol, que gira em torno da adoração ao sol e da santidade do primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Queridos, o romanismo é que vai dominar o islamismo e dominar todas as outras religiões, porque aqui diz, e entrará nas terras, não só numa terra, não só num lugar geográfico, mas ele vai dominar as terras, vai dominar os continentes, e inundará e passará. E o verso 41, é mais específico, falando sobre a Terra Santa, sobre a cidade de Jerusalém. Leia comigo o verso 41. E entrará também na Terra Gloriosa. Na profecia bíblica, a Terra Gloriosa é uma referência à Terra Santa, à cidade de Jerusalém, a cidade santa. E muitos países serão derribados. Aqui está falando claramente que o rei do norte, o papado, vai entrar na Terra Gloriosa. Mas, queridos, ele não entra na Terra Gloriosa com seu próprio exército. Ele tem exércitos que lutam suas batalhas. É a tese, a antítese, para resultar numa síntese. Hoje nós temos a guerra de Israel com Hamas, judeus e palestinos. Mas quem vai ser beneficiado com esta guerra? Quem é que realmente deseja conquistar o domínio de Jerusalém? Quem? O rei do norte, o papado. E entrará também na Terra Gloriosa. E muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes: Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Edom? Edom é uma referência bíblica para Esaú. Toda a descendência de Esaú são os edomitas. E, meus queridos, os palestinos, eles não são árabes. Os palestinos são edomitas. Os edomitas, eles não vieram de Ismael. Os edomitas vieram de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Portanto, os edomitas são primos dos israelitas, porque os israelitas vieram de Abraão através da linhagem de Jacó. E os edomitas vieram também de Abraão pela linhagem de Esaú. E os edomitas são os palestinos. Eles estão ali lutando contra os seus irmãos da descendência de Jacó. Aqui diz que escaparão das mãos do rei do norte, de Roma, os edomitas, porque Deus tem muitos filhos sinceros entre os palestinos.
entre os edomitas muitos filhos e filhas sinceros que amam a Jesus. Escaparão também os de Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Quem é Moabe e quem é Amon? São filhos de Ló. Queridos, Deus tem seus escolhidos, filhos e filhas também entre os moabitas e entre os amonitas. Aqui também diz no verso 42, leia comigo: e estenderá sua mão às terras. Rei de Roma, o rei do norte, estenderá sua mão às terras, a todas as terras. Todos os países estarão sob o domínio papal. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. O Egito estará sob o domínio do papado. Em outras palavras, o islamismo estará sob o domínio papal. Acordos entre o Vaticano e o islamismo, já foram feitos esses acordos. E queridos, o islamismo está a serviço do papado, mesmo que inconscientemente. Por trás das cortinas existe uma mão invisível que está manipulando um lado e o outro lado para obter vantagens e benefícios e conquistar Jerusalém. Verso 43: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Todos estes povos árabes estarão sob o domínio papal. Verso 44: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Em toda a profecia de Daniel capítulo 11, mostra um sucesso, uma prosperidade dos planos papais. O sucesso do rei do norte. Nesta profecia de Daniel capítulo 11 é bem explicado no verso 36, onde diz: e este rei, o rei do norte, fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ou seja, ele vai dominar todas as religiões e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero. Ele vai ter sucesso até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Sucesso total de Roma sobre todos os povos, implantando a nova ordem mundial, o governo mundial, a moeda mundial, uma religião mundial. Queridos, este é o plano revelado por Deus na profecia, mas uma coisa fará com que o papado trema. Aqui diz o verso 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Os rumores do Oriente e do Norte é uma referência à pregação das 3 mensagens angélicas. Somente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que está sendo pregada e que será pregada com maior poder pelos 144 mil, lá mencionados em Apocalipse capítulo 7 e também em Apocalipse capítulo 14. 2 vezes o Apocalipse menciona o grupo dos 144 mil. Este exército de soldados de Jesus Cristo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, que com o risco da própria vida pregarão as 3 mensagens angélicas. E esta proclamação mundial das mensagens angélicas fará com que o rei do norte trema em suas bases. Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. É a única coisa que poderá espantar o rei de Roma. É a pregação das 3 mensagens angélicas. E aqui continua o verso 44 dizendo: e sairá com grande furor. Sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Queridos, haverá muito sangue, muito massacre. Mas o domínio papal, agora no tempo do fim, será curto, será breve. O verso 45 explica: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Em Daniel capítulo 11 e o verso 41 menciona: e entrará na terra gloriosa.
ou seja, tomará posse da Terra Santa de Jerusalém. E aqui no verso 45 fala que armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Estabelecerá ali o trono papal. Queridos, a Bíblia está falando, a Bíblia está descortinando diante de você o que está acontecendo hoje. A cruzada, a última cruzada, a cruzada final para possuir e para conquistar Jerusalém já começou. O sonho jesuíta de colocar Jerusalém nas mãos do Papa, este sonho não acabou. Eles não desistiram deste sonho. E eles vão conseguir, porque a Bíblia foi escrita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e Deus conhece o fim desde o princípio. E a Bíblia já revelou que Jerusalém será colocada sob o domínio papal. Ele armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. Mas virá o seu fim. Esse período de domínio papal, chamado de Nova Ordem Mundial, vai durar pouco. Apocalipse 13, verso 5, diz que será apenas de 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Leia comigo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Se você quer aplicar isso para a Idade Média, isto seria uma aplicação secundária. Mas se você quer aplicar isto para o tempo do fim, para o tempo em que a ferida mortal dada contra o papado em 1798, quando a cura da ferida mortal será realmente completada, consolidada, então, meus queridos, esta é a aplicação primária de Apocalipse 13. O capítulo 13 inteiro do Apocalipse aplica-se ao tempo do fim. E quando nós aplicamos este capítulo para o tempo da Idade Média, é uma aplicação secundária. Mas aqui está a aplicação primária. É para os nossos dias. É para o período em que a ferida mortal será totalmente curada. Quando o decreto dominical, a lei dominical será implantada e haverá perseguição contra o povo de Deus. Neste período, Jerusalém está sob o domínio papal. Neste período, o trono papal estará em Jerusalém. Meu querido irmão, quando você une a profecia de Daniel capítulo 11 com a profecia de Apocalipse 13, você percebe que as coisas fazem sentido. As coisas ficam claras. A guerra de Israel contra Hamas, ou de Hamas contra Israel, a guerra entre judeus e palestinos, meus queridos irmãos, isto é um pretexto para a implantação da nova ordem mundial e do trono papal em Jerusalém. Acredite assim. Aqui diz em Apocalipse 13, verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Os santos de Deus são mencionados em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Estes são os santos de Deus, contra os quais haverá uma perseguição agora no tempo do fim. E existirão mártires. Por isso diz o verso 7, capítulo 13, verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu querido irmão, aqui está a profecia. Deus mostrando para você o que vai acontecer agora em nossos dias. Antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o anticristo colocará o seu trono em Jerusalém. Daniel capítulo 11
versos 40 até o verso 45, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Israel e a cidade de Jerusalém estão no centro das profecias para o tempo do fim. Nenhum outro lugar da terra vai chamar tanto a atenção do mundo como a cidade de Jerusalém. A profecia está revelando de forma incisiva que Jerusalém não ficará com o Estado de Israel, nem com os palestinos, mas ficará sob a jurisdição do papado, do Vaticano. Daniel capítulo 11, verso 41 até o verso 45, está falando da última cruzada. A cruzada final do papado e a vitória papal será curta, muito curta, 42 meses, 3 anos e meio literais. E então virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 11, verso 45 de Daniel. Leia comigo. Tendas do seu palácio entre o mar grande e o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Este é o fim do domínio papal. Não haverá quem o socorra. Queridos, agora Deus termina falando para você de boas novas, de alegria, de salvação, porque o capítulo 12, verso 1, é continuação da profecia de Daniel 11. Daniel 12, verso 1, tem um final feliz para o povo de Deus, dizendo o quê? E naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus Cristo. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo, que luta contra Satanás. Levantar-se-á Miguel, o nosso príncipe, o nosso Salvador, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E o verso 3, os entendidos. Você, chamado filho de Deus, filha de Deus, você faz parte dos entendidos que estudam as profecias e que veem esta mão invisível manipulando o lado da esquerda, o lado da direita, manipulando a política, manipulando as religiões e os líderes mundiais para o estabelecimento do domínio papal e da nova ordem mundial. Os entendidos conhecem esta profecia e entendem esta profecia. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Meu querido irmão, Jesus Cristo tem um final feliz para você e para mim. Ele se manifestará, ele se levantará para defender o seu povo, para defender os santos do Altíssimo. Ele vai derramar sobre você a chuva serôdia do Espírito Santo, uma porção maior do Espírito Santo como nunca foi visto antes. E o Espírito Santo vai se apossar destes remanescentes filhos de Deus, que inclui pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as religiões. Inclui pessoas que vêm da descendência de Edom, pessoas que vêm da descendência de Moabe e de Amon, pessoas que vêm do islamismo, pessoas que vêm do cristianismo, do hinduísmo. Deus tem filhos sinceros espalhados em todas as religiões, em todas as nações. Meu querido irmão, o Espírito Santo será derramado de uma forma poderosa sobre os remanescentes 144 mil que pregarão as 3 mensagens angélicas e farão tremer o Rei do Norte. Ao ouvir os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas, o Rei do Norte será sacudido. E esta mensagem, sendo proclamada com o poder da chuva serôdia do Espírito Santo, vai produzir uma conversão enorme. Uma multidão vai abraçar Jesus como Salvador. Uma multidão vai se tornar obediente aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo voltará para buscar o seu remanescente, a sua igreja. Miguel, o grande príncipe, não nos abandona nunca. Ele está perto de cada um
Ele envia os seus anjos para nos protegerem. Minha oração, meu querido irmão, é que Deus o fortaleça, Deus o sustente na fé, firme e fiel, que Deus inflame a sua vida com o fogo celestial e com a paixão pelas almas, e que possamos olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro, e dizer: ora vem, Senhor Jesus Cristo, apressa-te, Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Deixe-me orar com você neste momento. Meu querido Pai que estás nos céus, por favor, venha derramar o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. Vem derramar o Espírito Santo sobre os teus filhos sinceros que estão ali em Israel sofrendo na guerra. Seja israelitas, sejam palestinos, o Senhor tem filhos sinceros espalhados em todos os lugares. Olha com carinho e com amor para estas pessoas que estão sofrendo. Apressa-te, Jesus Cristo, para colocar um fim na história do pecado. Volte logo para nos buscar. Ouve a nossa oração. Enxugue as lágrimas daqueles que estão sofrendo. Por misericórdia, clamamos por tua misericórdia e clamamos pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome dele, Jesus, o nosso grande vitorioso, o nosso grande vencedor, Salvador e Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. E amém.